Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a exigência do exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, previsto no Estatuto da Advocacia. Mas o julgamento do STF não convenceu o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que apresentou um projeto revogando o item que obriga a aprovação no exame de ordem para o exercício da advocacia. O deputado está aqui com a gente e explica as razões que o levaram a apresentar o projeto. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, quais foram as razões? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: as razões são muito simples. Não é que eu não me conformei com o resultado da decisão do Supremo. É que eu entendo que nós temos que mudar a lei mesmo. Eu estou atacando o dispositivo legal que foi criado em 1994 para aqueles que se formaram depois de 1994 serem obrigados a prestar um exame de conselho de classe. Veja bem, a gente não pode estabelecer um privilégio que uma única categoria profissional, um único graduado em uma universidade, de um tipo de curso, tenha que prestar um exame para validar a sua profissão. A argumentação da OAB. A argumentação que é muito importante o advogado, que pode causar muito mal à sociedade se não for um advogado qualificado segundo os padrões da OAB. Só que a minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, cabe ao governo federal estabelecer o critério de qualidade do ensino superior. E ele tem que fazê-lo. Em segundo lugar, quem pode fazer mais mal a um ser humano? Um médico, por exemplo, que não tem que submeter a um conselho de classe, que faz cirurgia, cuida da sua vida, um engenheiro que constrói o prédio onde nós estamos, um arquiteto que o projeta, ou um jornalista até que lida com a nossa honra, qualquer um não tem a mesma importância com o advogado. Então, porque só uma profissão eu tenho que ter a obrigatoriedade do exame de conselho de classe. E outra coisa, eu pego o financiamento estudantil, do FIES. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou poder exercer minha profissão para poder pagar esse financiamento? O que faz com essas pessoas que estão devendo esse dinheiro? Então, nós estamos vendendo um sonho. E o que é pior, quem defende esse exame, as pessoas que o defendem, que pregam esse exame, são aquelas que não prestaram o exame para exercer a sua profissão. Que são aqueles que são do Conselho Federal ou dos conselhos regionais da Ordem dos Advogados do Brasil, e simplesmente eles foram formados anteriores a 1994. Então, na época deles, o curso servia, hoje não serve. Porque esse privilégio, na realidade, isso é uma reserva de mercado, é uma atitude corporativista da OAB, visando a proteger o mercado de advogados para que não se tenha mais advogados para competir. E, além disso, tem um outro problema, virou uma indústria paralela. Vocês vejam bem, eu tenho, por acaso, uma filha estudando Direito. O que acontece? Eu pago um curso para ela, preparatório, de R$1.000 por mês. Quase o preço da universidade. Livros custam R$150, R$200. Tem livro de primeira fase e livro de segunda fase. O exame são em 2 fases. E o que acontece? Tem apurador da prova, escrutinador, que ganha o dobro para reprovar. Ele tem um prêmio para reprovar o aluno. E o critério é altamente subjetivo. Então, quem é o OAB, que é isso, ele ganha o dobro para reprovar. Ele ganha X reais para aprovar e 2 vezes X se reprova. Por cada prova que ele corrige. Que é um critério da OAB para estimular a reprovação. Porque eles não querem ter mais competidores no mercado. Então, quem é a OAB para determinar aquilo que um cidadão que estudou, que tem um sonho, que entrou na faculdade, prestou um vestibular, cursou um curso superior, achando que quando saísse desse curso, ele ia ter direito de exercer a sua profissão. Eu sou economista, cursei meu curso, podia exercer minha profissão. Agora, se eu tivesse buscado o curso de Direito, não teria esse direito? Por quê? Por que essa diferença? Deputado Eduardo Cunha, além disso, antes de vir para a entrevista, a nossa produção levantou aqui algum material, tem um material do UOL, não tem aqui a assinatura, mas provavelmente deve ser do Hélio Gaspari, se não me engano. E que ele fala aqui que a OAB se tornou uma instituição milionária e as suas contas estão longe da vista do poder público. Veja bem, além disso, ele critica esse texto publicado pela Folha. O UOL fala de denúncias de fraudes no exame que os bacharéis são obrigados a prestar. E isso a gente lê nos jornais realmente. De vez em quando a gente está vendo fraudes nesse. Veja bem, a Constituição da Ordem dos Advogados do Brasil é uma semelhança de uma autarquia, só que ela não tem fiscalização do Tribunal de Contas da União. Segundo lugar, ela não tem eleições diretas, a eleição é indireta. Até o 5º constitucional, que estabelece que na carreira do magistratura você tem um 5º que é oriundo da advocacia, quem escolhe é um seleto grupo, não são os advogados que vão para voto para escolherem quem será o seu representante.
É uma entidade corporativista, é uma entidade que defende privilégios, detém privilégios próprios, são recursos milionários. Esse curso tem uma taxa de inscrição de R$200. A indústria, como eu falei aqui anteriormente, que vive em função desse curso, é simplesmente cursos preparatórios, que chegam os professores, eu tenho que fazer uma lavagem cerebral para você poder passar nessa prova. Vai ensinar a profissão. Eles querem avaliar o que o governo determinou como é um curso. Se tem curso ruim, o governo tem mecanismo para poder avaliá-lo. Como tem o Enem para o curso médio, tem o ENAD para o curso superior, o governo pode criar mecanismos de avaliação e de acabar com esse curso. Agora, deputado, há muito tempo, eu me lembro que não é de hoje, essa grita contra o exame de ordem. E não acontece nada. Não, mas eu tenho certeza que vai acontecer. O que faltou foi uma mobilização, essa mobilização está sendo feita. O que aconteceu é que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil foi no Supremo Tribunal Federal e acusou esta casa de ser um pântano. Quando ele disse que o Congresso era um pântano, chamou a atenção sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. É um fato, chamou a atenção. Então nós fomos verificar que o pântano está lá, não está aqui. Então ele não tem autoridade moral para querer dizer que esta casa é um pântano. Então, por causa disso, é que o Congresso, de uma maneira geral, tomou consciência dos problemas da Ordem dos Advogados e, consequentemente, agora está resolvendo combatê-los. Passou a ter um projeto aqui de eleições direta para a eleição da Ordem. Eu entrei com um projeto para ter eleição direta no 5º Constitucional. Eu entrei com um projeto também para que tivesse a ficha limpa entre os membros da OAB, porque eles são autores do projeto Ficha Limpa, mas não aplicam a ficha limpa para a eleição dos seus membros. Então, é preciso que a gente aprenda a contestá-los a partir de agora. Não temos que mostrar, na realidade, que as contas dele são uma caixa preta, onde vai esse dinheirão todo que eles arrecadam? Esse dinheiro do curso, o que gera de benefícios paralelos? Aquilo é uma caixa preta que precisa ser aberta. Então, o fim do exame é uma forma da gente começar a abrir a caixa preta. Agora, a OAB, como a ABI e outras instituições desse tipo, algumas delas bastante já centenárias, se abrigam debaixo digamos assim, desse guarda-chuva da tradição, etc., etc., e, de certa forma, não estão sujeitas, digamos assim, ao regime ordinário a que todas as outras instituições também estão. Elas deveriam, só que a OAB, ao contrário de todas as outras, é a única que estabelece um exame para você dizer se você pode ou não ingressar dentro dela. As outras, basta me graduar, apenas com o meu diploma universitário eu vou e me registro. Pago a anuidade normal de manutenção, isso faz parte do processo. Agora, não é a única que estabelece se eu posso ou não entrar. Que direito ela tem para isso? Agora, deputado, junto às autoridades da área educacional, seria interessante também um trabalho no sentido do aperfeiçoamento dos cursos de direito. Pelo que se sabe, eles andam muito mal no Brasil. Isso, eu acho que, de maneira geral, o curso superior precisa ter uma mudança, uma estruturação, um endurecimento de regras e até de acesso. Isso é uma outra discussão, e eu sou partidário dessa discussão. O Brasil é um país que facilitou muito a vida de ingresso em curso superior. Certamente deve ter muitos cursos de direitos ruins, mas também deve ter muitos cursos de economia, de administração, de jornalismo, de engenharia, de medicina ruins. É preciso que o governo haja equanimemente. Não se pode ter apenas um conselho de classe que diz o seguinte: o governo é incompetente para poder regulamentar os cursos. Então, eu vou regulamentar em substituição ao governo, que é isso que a OAB diz. E, para isso, ela cobra e, para isso, ela tem uma indústria derivada. Então, ela não tem esse poder. O governo tem que exercer o seu poder, sim, endurecer os cursos, controlá-los e até desqualificá-los. O que não pode é a OAB querer substituir o governo, substituir o poder e dizer quem pode ou não exercer a profissão se o sujeito foi e se habilitou numa faculdade que foi credenciada e autorizada pelo governo. É um absurdo isso. No finalzinho, uma provocação. O portal IG o acusa de ter se voltado contra a prova, está escrito aqui, depois de a OAB, em 2011, vetar o seu nome para a relatoria do novo Código de Processo Civil. Tem fundamento isso? Em primeiro lugar, o OAB não pode me vetar em nada, porque o OAB não faz parte do parlamento. Eles querem sempre se titular mais. A razão pela qual, não só eu, como todos os parlamentares nessa casa, estão revoltados com a OAB, foi a acusação que o seu presidente fez que essa casa é um pântano. E isso realmente facilitou muito a tramitação desse projeto. Então, a partir daí, nós fomos verificar quem é o verdadeiro pântano. E é por causa disso que esse projeto ganhou força e é por causa disso que ele será aprovado. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.
Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Ele pretende me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Ele se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Cortina de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, velho. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, eu quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, vamos falar em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Não, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá, edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando